E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do podcast Nova Alternativa. E hoje duas pessoas fantásticas, muito importantes na minha vida. E a gente vai saber um pouquinho da história deles hoje aqui. Ele é mestrado de teologia, cidadão de São Bernardo do Campo. 25 anos ele trabalhou na área de vendas. Líder da Igreja do Deus Forte por 25 anos. Ela, que também é nossa entrevistada de hoje, mestrado em teologia, faculdade de pedagogia, estudos sociais. Ela é aposentada como coordenadora pedagógica e também líder da Igreja do Deus Forte por 25 anos. Nada mais, nada menos hoje que eu estou recebendo aqui pastor Roberto Zanzuric e pastora Fátima. Obrigado, pastor, pela sua presença. Obrigado, eu. Obrigado, pastora Fátima, pela presença. Vocês vieram de Portugal aqui, né? Vários compromissos que vocês foram resolver. E eu enchi o saco de vocês umas 3 vezes, né? Verdade. Na primeira não deu certo, na segunda não deu, na terceira que eu encontrei você na rua, vocês dois assim, né? Não tinha como escapar. Não tinha como escapar. Não tinha jeito. Agora já era, vocês estão aqui. Então, prazerzaço, estou muito feliz de vocês estarem aqui, tá? E vamos começar com as perguntas. Vamos lá. Me fala um pouco, pastor Roberto, assim, da profissão na área de vendas que você trabalhou 25 anos. Você pode contar alguma coisa desse período que você trabalhou na área comercial? Sim, posso sim. Eu fui vendedor por um tempo com material fotográfico, trabalhei em loja, era Curte Laboratórios na época, porque eu estou tentando lembrar, né? Sim. E eu trabalhei assim como gerente de loja, todas essas coisas todas. Depois eu fui para a área de vendas de equipamentos industriais. Então eram equipamentos que vendia válvulas e equipamentos industriais. Eu visitei muitas empresas aqui, como GM, Scania, Volkswagen, Ford, na época que tinha Ford aí, né? Sim. Várias empresas aqui no ABC. Meu sonho era trabalhar na Ford, de metalúrgico, essas coisas, eu não consegui. E você, pastora Fátima, você foi da área da educação, né? Sim. E aí, como que foi, assim? Eu logo me formei, comecei a dar aula, né? Escola, sempre no Fundamental 1. Fundamental, né? Os pequenininhos. Os pequenininhos, aí depois dei aula para os maiores, que era de 5ª, 8ª, que naquela época era ginásio, né? Faz tempo isso aí. E eu dava aula de USPB. Lembra dessa matéria? Não, nem todos lembram. E Educação Moral e Cívica. Eram 2 matérias, assim, que eram importantes e eram, assim, um fator na época da ditadura militar. Eram matérias, né, que ia deixar todo mundo ali bem patriota, alinhado, bem, cantar o hino nacional. Bandeira do Brasil. Bandeira todo dia, hasteada. Bom, enfim, era essa época que eu dei aula até me aposentar, fiquei dando aula normal, assim. Aí, vamos supor, dei aula durante 20 anos e por 10 anos fui coordenadora pedagógica e me aposentei como coordenadora pedagógica. Mas sempre trabalhei, então, na área de educação, nunca além disso, na Prefeitura Municipal de São Paulo. Entendi, show de bola, vocês são demais. Como começou assim, que aqui é o lado profissional de vocês, né? Mas a parte ministerial de vocês foram 35 anos, só de Igreja Deus Forte, fora... Sim, 35 Mas antes anos. da igreja, assim, como que foi a conversão de vocês? Vocês se recordam, assim? Como que Quem que você quer que eu fale ou ela primeiro? Você primeiro, eu né? primeiro, tá Embora bom. O correto seria primeiras damas, Não. né? Vamos o pastor Roberto, Então, que tá eu bom. fico com mais medo de perguntar para você, então vai você primeiro. Ó, Nivaldo, é assim, eu já nasci num lar evangélico. Sim. O meu avô, ele era pastor, inclusive ele veio da Bielorrússia, ele veio para o Brasil para ministrar para a igreja eslava, aqui em São Paulo, né? Primeiro ele tinha enviado ele para o Espírito Santo, ele veio aqui para São Paulo, né? Mas vamos lá. Então eu nasci na igreja, inclusive, quer dizer, nasci na igreja, eu nasci no hospital, né? Sim. No hospital que chamava... Eu esperava por isso. No hospital Santa Terezinha, lá na Moca, Nossa. a minha mãe estava cantando no coral da igreja, no ensaio. Quase que eu nasci lá no Na igreja coral, mesmo. na igreja Mas mesmo. já nasceu cantando, então. Sim.
Então, aí com 13 anos, eu passei pelas águas do batismo. Isso eu vou falar porque muita gente não lembra nunca quando foi batizado. Eu lembro muito bem, foi em 1962, dia 8 de setembro de 1962. A igreja foi inaugurada no dia 7 de setembro, a Igreja Assembleia de Deus Russa no Brasil, né? Então eu já venho de família que era evangélica. E eu fui líder de jovens, liderei por volta de uns... Na época eu acredito que eram de 300 a 400 jovens, eu fui líder, né, da igreja, porque eram várias igrejas, né? Então tinha bastante jovem naquela época. Então eu trabalhei muito assim no meio com os jovens, né? Aí depois vim aqui para São Bernardo do Campo, né? Sim. E o meu pai começou a conversar comigo, vamos abrir alguma coisa assim sobre a igreja, falar, ministrar, ensinar. Falei, vamos embora. Aí nós começamos e com a família, né, começou a se converter, as pessoas começaram a se converter ao evangelho. E aí foi indo, e a igreja foi caminhando, e foi assim. Então, mas eu era vendedor e trabalhava como vendedor e também exercia a função como pastor. O ministério como pastor. Como pastor, isso. Entendi. Você, pastora, como foi sua conversão? Eu nasci no lar católico. Católica? Mas assim, nada... Você fazia umas procissões e tudo mais? Sim, segurava a vela. Segurava a vela e fazia que legal. tudo que tinha direito. Porque a minha família, inclusive, não era pessoas assim, extremamente religiosas. Isso era uma coisa minha. Era uma coisa minha. Eu sempre fui de ir à igreja, sempre fui na procissão e a missa, aquelas coisas nada toda. Sim. Até que, né, eu tinha uma amiga que dizia assim, olha, isso daí que você está fazendo, isso não é correto. Porque a Bíblia diz isso. Começou a evangelizar, assim. me evangelizar. E me levou para a igreja e realmente aí eu me converti, me batizei, não sei a data, eu me batizei e foi assim, aí fui indo e logo também comecei a liderar dentro da igreja, né? Sim. Fui, assim, não nesse nível dele, né, de liderar tantos jovens, mas eu já fazia o trabalho de frente. E foi assim, e a vida inteira, depois, né, da conversão, fiquei na igreja esse tempo todo. Entendi. E com muitas experiências, né, vi muita coisa boa, muitas experiências boas. E foi muito bom esse tempo. Sim. Até então. Então, o pastor Roberto, ele falou agora há pouco de batismo, né? Do seu batismo, sim, assim. meu batismo. Por exemplo, lá na minha família, você batizou meu avô, você batizou minha avó, você batizou minha mãe, você batizou a minha irmã e batizou eu. Oxe, isso só da minha família, né? Família. Fora tantas outras famílias. Você tem noção, assim, vocês têm noção de quantas pessoas vocês batizaram, assim? Muitas. Vocês batizaram mais que o João Batista da Bíblia. Com certeza sim, viu? Não dá. Assim, não dá pra para gente, não dá muito, para né? fazer um cálculo. Muita gente. Nós estávamos, inclusive, esses dias, por causa da nossa mudança e tal, porque estávamos mexendo com essas coisas de foto. E quantas pessoas passaram pela igreja, quantas pessoas que a gente nunca nem tem mais contato, mas estão por aí. Então, quer dizer, provavelmente frutificando, né? Sim, dando frutos. Aquilo que vocês... A semente foi lançada muito, né? Agora, cada pessoa toma um rumo na vida. Tem pessoas que a gente nem teve mais contato, mas batizamos muita gente. A semente foi plantada, né? Foi plantada. Então, por exemplo, lá na época do início da igreja evangélica em São Bernardo do Campo, inclusive, eu vou até ter uma coisa que eu estou chateado com vocês, que eu vou falar, tá? Não quero magoar vocês, porque toda vez que eu andava na rua, o pessoal, que igreja que você frequenta? Aí o pessoal falava assim pra mim, eu falava, Igreja Evangélica em São Bernardo do Campo. Qual? Aí a pessoa, mas todas são evangélicas. É isso mesmo. Aí depois de um tempo, vocês fizeram o nome, né? Sim. Igreja do Deus Forte. Aí as pessoas falaram, eu falei, agora acabou. Aí a pessoa chegava pra mim e falava assim, ué, mas existe Deus fraco? As pessoas falavam assim. Então sempre tinha uma... Você não, né? Sempre querendo dar uma pinchadinha, assim, uma pincelada, assim, né? Acontecia isso com vocês também, de pessoas falarem isso pra vocês? Tinha algumas pessoas, acontece que quem fala isso é porque não conhece a Bíblia. Sim. Porque o nome do Deus Forte é um dos nomes de Jesus. Sim. Se você for lá para Isaías, né?
no capítulo 9, verso 6, você vai ver que está escrito lá, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É um dos nomes de Jesus. Maravilhoso. Então o pessoal fala assim, porque existe Deus fraco, é porque ele não conhece realmente, é porque ele é fraco mesmo, ele não conhece o Deus forte. Sim. Então, falando da igreja do Deus Forte, né? Como que vocês lembram assim, o início, assim, como que foi para vocês fazerem a igreja, que Deus tocou no coração de vocês lembram disso? Começou com a família, né? Começou com a família. Era aniversário da minha mãe, aniversário primeiro do meu pai, depois aniversário da minha mãe. Aí foi indo, aí começou a se converter a família toda praticamente, né? Começou a se converter, começaram... então vamos começar com uma igreja. Eu não queria muito, né? Porque eu já fazia parte de uma igreja ali na favela da Vila Prudente, né? Certo. Eu participava lá, foi um trabalho muito bonito ali na favela da Vila Prudente, e eu não estava com muita vontade de estar aqui em São Bernardo, mas aí a família pediu muito, insistiu, e eu vi assim uma direção de Deus, foi realmente uma direção de Deus. Então começou algo que foi na casa do meu pai, aí a coisa foi crescendo, meus pais tiveram que sair de lá, a gente foi aumentando a igreja, você lembra como é que foi, né? Lembro. Então foi caminhando assim, depois nós compramos a casa do meu pai, a igreja, né? Chegou a comprar a casa ali onde meu pai morava, e construímos algo um pouquinho maior, né? Mas mesmo assim já não cabia muita gente. Então aí fomos caminhando, aí fomos indo para outro lugar e tal, para lugares maiores. A igreja chegou a ter mais ou menos 1.200, 1.300 pessoas. Ela chegou a ter a igreja. Chegou nesse ponto, era muita gente. Na época era muita gente. Eu lembro nessa época aí, que foi na Copacabana, né? Que saiu da Copacabana e foi lá para Tietê. Foi para Tietê, mas no período da Copacabana ainda, né? Eu lembro que tinha a escola dominical ali, né? Sim. E aí, eu lembro que vocês davam um prêmio para quem não faltasse durante um mês na escola dominical, vocês davam um presentinho. Isso mesmo. Eu fiquei vários anos, só que eu só ganhei 2 vezes, ou seja, eu só frequentei um mês inteiro 2 vezes em mais de 5 anos no mínimo ali que esses caras, pelo menos no período que eu tava, né? E era bem difícil, eu lembro que tinha umas perguntas, né, que a minha professora era a Mila lá na época, e o Fábio, que era o seu filho, né? O Fábio, a gente era da mesma classe, né? Sim. E várias perguntas eu não sabia responder. Eu falava, Fábio, me ajuda aqui que eu não sei, né? Ele me ajudava a responder. Que legal. E assim, pastor, e pastora Fátima, qual a dificuldade que vocês, mais assim, em 35 anos, qual a principal dificuldade de ser pastor, assim, para vocês, assim, a coisa mais difícil de ser pastor? Assim, que vem na sua mente. Assim, essa pergunta não é fácil, hein? Porque na verdade é assim. Essa pergunta, pode responder. A igreja começou da forma como foi, muito pequena, muito assim, não era, a ideia não era realmente ter uma igreja. Começou uma reunião de família, aí convidou o vizinho. Os vizinhos começaram a ouvir, queriam ouvir. Aí já tinha os parentes, né? E aí, vamos fazer culto na semana que vem? E quando a gente viu, a gente estava já com um grupo grande, aí vamos abrir uma igreja. E a gente realmente, por que chamava igreja? Até vou te responder. A gente não queria que tivesse nome. Entendi. Não, a gente não queria um nome. Vamos ficar sem nome. Então, a igreja não é igreja, por exemplo, igreja de Éfeso, igreja da Filadélfia. Então, não, aqui é a igreja evangélica em São Bernardo do Campo, que não era para ter nome. Mas aí é a história do... Vocês nunca ligaram muito para essa coisa do, vamos dizer, do marketing da igreja? Da divulgação, né? Da coisa do sistema como entende? A gente nunca se ligou nisso. E, então, é por isso que chamava-se Igreja Evangélica em São Bernardo do Campo. Mas eu acho que a maior dificuldade de ser pastor é você lidar com o ser humano. Eu vejo isso, porque nem todo... Às vezes você não é mal compreendido, às vezes você fala, você ensina e as pessoas às vezes não entendem nada, e às vezes as pessoas também acham que você tem a resposta para todos os problemas da vida dela, não é assim? E não é assim. A gente não tem a solução dos problemas, quem tem a solução é Deus. E as pessoas, assim, às vezes... Não é, eu, pelo menos, da minha parte, é isso que eu acho a maior dificuldade. Eu não sei se ele vê da mesma forma. Então, eu vejo da mesma forma, porque assim, o meu pai dizia uma coisa que eu acho que é bem cabível aqui para a gente falar. Sim. Meu pai dizia assim, a pior coisa que tem que lidar é com o ser humano. É a pior coisa que tem, é a coisa mais difícil que tem. E realmente é verdade.
Agora é assim, nós sempre respeitamos todos. Sim. Sempre. E quando você falou de marketing, nós nunca quisemos nenhum marketing. O nosso marketing é o nome Jesus. Esse sim. Sim. Nós sempre fizemos propaganda a respeito de Jesus. Sempre fizemos propaganda a respeito de Deus. Sempre fizemos a propaganda a respeito do Espírito Santo. Então, Deus Trino, né? Que nós falamos. Então, isso aí que sempre foi importante para nós. Nunca tivemos assim... Eu, por exemplo, nunca gostei muito de título. Muitas vezes as pessoas me chamam de pastor. Não, pode me chamar de Roberto. As pessoas ficavam surpresas quando eu falava assim, me chama de Roberto, não tem problema, não, eu não vejo essas coisas, porque para mim o pastor mesmo foi Jesus. Sim, bacana. Uma coisa assim, vocês sempre, tudo que vocês fazem sempre tinha uma base bíblica, sempre tinha um versículo, sim, tudo que ia fazer lá na época da igreja, sim. né? E assim, vocês chegaram a receber, assim, algumas pedidos de orações ou aconselhamentos absurdos. Assim, ó, por exemplo, pastor, eu vou roubar um banco agora, ora para mim, para Deus abençoar esse roubo. Ou exemplo, pastor, eu tô casado aqui, mas eu tô olhando uma outra irmã, Deus está tocando meu coração, que eu vou largar aqui para ir para lá e tal, algo assim, entendi. Sim, muitos pedidos. Eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, ora para Deus matar meu marido. Aquilo lá, eu falei, Jesus, não, irmã, isso aqui não, Deus nem vai ouvir isso aí, não pode. Não, eu expliquei para ela, conversei com ela. Ela dizia assim, eu não aguento mais. Eu falei, não, ora para Deus dar paz para você, dar paz para ele. Então, essa coisa, tinha muita coisa esquisita no meio, para falar a verdade. Então, e assim, vocês, assim, por exemplo, eu como uma pessoa comum que só frequenta a igreja, para mim é tranquilo, porque independente de quem está fazendo, a salvação, vamos dizer, individual. Cada um, né, segue o seu caminho. Mas assim, você, por exemplo, você já falou aquilo 10, 15, 20 mil vezes, pregou e aconselhou, e você ficava assim, poxa, a pessoa não aprende, você tinha essa... Normal. É normal, né? É normal, isso é normal. Isso é cada um. E também tem a pessoas... assim, quando você entende a palavra, é um crescimento. Você nasceu de novo, você cresce com uma vida normal. E há pessoas que não vão crescer nunca. Nenezinho, não entende né? nada, vão ver um eterno bebê. Não entende, não eles gostam de ser neném muitas vezes. Não tem uma visão, não amplia a visão, não cresce, fica eternamente assim, dependente às vezes do pastor. E essas pessoas são facilmente manipuladas. E essas igrejas que hoje a gente vê, as pessoas são tão carentes que fica muito fácil para os pastores manipularem. E as pessoas ficam ali vidradas, olhando, achando que aquilo... E as pessoas às vezes estão sendo enganadas, estão sendo manipuladas por causa dessa questão de falta de crescimento espiritual. Então, o que um pastor verdadeiro deve fazer é orientar, pregar, ensinar e ensinar a pessoa a andar sozinha, a crescer, a não depender do pastor. Ela tem que ser independente, ela tem que depender de Deus e não do pastor. Então, a gente sempre zelou por isso, que as pessoas crescessem e caminhassem. Não ficasse na nossa dependência. Essa é a nossa visão. É assim que sempre pensamos. Então, muitas pessoas hoje, nós encontramos e que já não estão na igreja, e que às vezes nem estão em nenhuma igreja, e que falam assim, olha, vocês são referência de tudo aquilo que eu sei hoje. Que bom. Então, a pessoa entendeu qual era a mensagem. E nosso objetivo sempre foi esse, de ensinar a pessoa a andar sozinha, na dependência de Deus. Isso. Depender de Deus, não do homem. Do homem, né? Exato. Porque, deixa eu só complementar uma coisa. Pode ir. Eu não sei, eu vejo assim que eu observo hoje muitas igrejas, já que nós estamos falando de igreja, né? Sim. É assim, muitos líderes não querem ensinar a palavra, o fato da verdade da palavra de Deus, porque fica mais fácil de dominá-las. A pessoa não conhecendo, então fica mais fácil de dominar, fica mais fácil de manipular, e eu vejo isso uma tristeza muito grande em tudo isso. Sabe, essas coisas que têm acontecido em muitas igrejas. Sim. Pastor Roberto, você já escreveu alguns livros, né? Se não me engano, 2 livros ou mais? Não, eu escrevi 2 livros. 2 livros.
Um era Espíritos que Atuam na Vida da Igreja, né? E tinha um outro livro. E outro que eu escrevi chama-se Como Ser Grande no Reino de Deus. Eu lembro que esse livro, Os Espíritos que Atuam na Vida da Igreja, tinha vários, né, espíritos lá. Um dos que eu mais gostava, não sei se pode dizer isso, era o do Jezabel ali, que gosta de se aparecer e tal. Eu me identificava com aquele ali, né? Eu precisava orar para Deus tirar aquilo ali de mim, né? Pois é. E você fez, na época não tinha internet, né? Não era o que era hoje, na época que você fez esse livro. Hoje, se você fosse fazer esse livro novamente, você tinha que pôr mais uns espíritos? Você acha que tinha mais espíritos que atuam na vida da igreja? Talvez não. Talvez eu ia acrescentar mais algumas coisas nesses espíritos que atuavam na vida da igreja, que atuam, né? Sim. Que atuam. Muitas vezes as pessoas ficam meio assim, mas é verdade. Porque Jezabel, as pessoas têm certas denominações que a Jezabel é quando uma mulher se pinta, quando a mulher... E não é nada disso, nada disso. Sim. Que nem se você ler no livro, você vai ver quando você falou aqui, né? Que gostava justamente... principalmente quem atua muito na área de louvor gosta muito disso, a gente entendeu? teve um estudo, por isso que eu falei isso. A gente teve um estudo na época, né? Justo. Aí a gente foi, vamos dizer, no bom sentido, exortados, né? Recriminados essa coisa de dar toda a honra e glória a Deus. Sim. Mas muitas vezes o músico, quando tá ali em cima do louvor, né? Você tá ouvindo aplauso ali, né? Em vez de a Deus tá pensando que é para ele ali, né? E pessoas vivem disso e tudo mais. Mas hoje em dia, com a rede social... Existe uma coisa do aparecimento, assim, muito maior do que quando você fez o livro, né? E às vezes eu vejo aquele livro, né, que você escreveu, nos dias de hoje, ele é um livro atemporal, né? Vamos dizer assim, porque faz muito sentido nos dias de hoje também. Faz muito sentido. Gente, hoje é visível como as pessoas, com a internet, nossa, todo mundo quer dar uma carinha ali. Né? Nossa, que coisa boa. Então as pessoas têm muita vaidade. Eu chamo isso de vaidade religiosa. Sabe, as pessoas às vezes não conseguem perceber que elas estão cheias de vaidade. Que tudo aqui, às vezes a pessoa usa a palavra para dizer que estou fazendo isso para Deus. Mas não é para Deus. Você está vendo visivelmente que aquilo é para o ego. Tem um marketing ali. A exaltação do ego. Porque olha eu. Entendeu? E é isso, infelizmente agora, e você vê isso claramente, eu até comento com ele, olha só, né? Não sei citar nomes. Olha como a pessoa, que é visível, a pessoa está querendo fazer, estou fazendo para Jesus. Não é para Jesus, Jesus não precisa dessas coisas. E você pretende, ou já passou na sua mente, de repente, fazer mais livros, escrever mais livros, assim? Não, no momento não. Não? Não. Porque se eu fosse escrever atualmente algum livro, eu não sei. Ia ser um pouquinho bem... Ia ser polêmico? Muito, porque ia falar muita verdade que muitos precisam ouvir. Não sei, né? De repente pode até acontecer, não sei. Pode, de repente, né? E você, pastora, você com tantas formações, com tantas coisas que você fez, você não pensou em fazer livro? Não. Até tentei. Uma vez era sobre... Fundamentos da fé. Fundamentos da fé. Mas aí, como eu dava aula também de teologia, e tinha um outro pastor também que escreveu alguma coisa semelhante, eu falei, dá a impressão que eu estou querendo competir. E acabei deixando o livro para lá. Entendi. Mas nunca quis, não. De 35 anos que vocês ficaram no ministério, tem, assim, uma coisa gritante de quando vocês iniciaram o ministério de vocês, que o ministério, na verdade, vocês continuam, né? Mas na hora que você fechou ele ali, a organização, vocês perceberam muita diferença não falo da igreja em si, mas o meio, entendeu? A cena cristã, assim, vocês percebem muita diferença? Você quer falar ou quer que eu fale? Total. Olha, eu acho assim, quando nós começamos, a gente começou com todo o coração, querendo fazer o melhor, sem nada para si, né? Mas é uma coisa muito, muito perigosa. Se você não toma cuidado, qualquer pessoa, isso é próprio do ser humano, conforme a coisa vai crescendo, a vaidade cresce junto. Vai crescer. E aí, de repente, quando você vê, você está querendo a glória para você.
Então é preciso tomar muito cuidado, porque isso é muito fácil de acontecer. Ninguém tá isento disso. Talvez a gente, por algum momento, também tenha passado por essa situação. Eu não me isento disso, de se achar, nossa, olha que beleza, né? Olha como eu sou boa, né? Então, então, a coisa acontece. Hoje, isso ainda, eu acho que isso está mais agravado. Eu vejo assim, as pessoas, muita gente fazendo a obra, mas voltada para si, voltada para o homem, voltada para o ter, voltada para a prosperidade, para o ego. Você precisa, sabe, é tudo para si. Até os louvores hoje não são para adorar a Deus. Se você vê os louvores antigos, eram louvores, realmente louvores, no sentido da palavra, para louvar a Deus. Hoje é muito voltado para o homem, é muito voltado para o homem. Para mim, ele me ama, é tudo eu. Tudo para o meu ego. Ele vai fazer para mim, então é tudo assim, o eu está acima de tudo. Então há uma grande diferença. Eu acho que a igreja em si, a igreja evangélica, mudou muito, muito, muito. Hoje é triste você ver. Então eu ainda prefiro, se eu tiver que estar numa igreja, né? Eu prefiro estar numa igreja extremamente tradicional, daquela que não foge da palavra, que não vai para os oba-oba da vida, mas que, sabe, que fica ali, firme. Porque virou um modismo, né? Um modismo, e vai num crescente que cada hora acontece uma coisa nova, vai aparecendo um mover novo, e aí o pessoal vai falando que é do Espírito, e vira uma baderna, e o Espírito Santo não é de baderna, não é bagunceiro. Seguindo esse raciocínio que vocês acabaram de falar, segundo pesquisas, dizem que até 2032... o Brasil, por exemplo, vai estar com 51% de pessoas evangélicas, segundo pesquisa, até 2032. Só que, assim, você nota que essa melhora, vocês percebem que, nossa, agora que a gente vai ser maioria, realmente está fazendo a diferença essa maioria para o ser humano, o evangélico, para outra pessoa. Ele está sendo mais solidário, ele está sendo menos egocêntrico, tendo empatia com os outros. Vocês percebem isso? Ou quanto mais aumenta o número, menos esses princípios básicos têm caído? Qual é a opinião de vocês? A gente vê a diferença, né, da igreja hoje. É muito. A diferença para o mundo, a diferença para o Brasil. Quanto mais aumenta o número de evangélicos. Não, porque eu acho que os evangélicos não estão fazendo a diferença nenhuma. Então, não vejo os evangélicos fazendo o que é ser evangélico. O que é ser um seguidor de Jesus. Quando eu olho para o que Jesus mostrou, será que nós, como evangélicos, estamos seguindo os passos de Jesus? Será que nós estamos andando de acordo com aquilo que ele falou? Não vejo isso, eu não vejo isso de modo geral. Não vejo. Sim. Porque que ser cristão é seguir os exemplos de Cristo. Será que os cristãos, de modo geral, estão fazendo isso? Estão amando? Estão respeitando? Estão sendo solidários? Estão pensando no outro? Não vejo. Infelizmente, eu gostaria de estar pulando ao contrário. Nossa, 50 no Brasil vai mudar total. Eu não vejo isso. Não vejo isso. O que eu vejo pode até ter o crescimento, como está tendo, mas não dentro das igrejas. Sim. Eu tenho visto muitas pessoas saindo das igrejas. E o que está crescendo muito são as igrejas, quando se faz as lives, né? Como é feita as lives e tal. Isso está crescendo muito. Está crescendo muito, isso é muito mesmo. As pessoas preferem hoje não estar em nenhuma igreja, mas estar participando de alguma live. Vendo, né, participando. É muito interessante isso que está acontecendo. Apesar que os líderes, né, não estão gostando muito. Por quê? Tem o business plan, né? Sim. Né? O valuation, vamos dizer assim. Aí começam a falar assim, você tem que estar numa igreja. Você tem que estar na igreja porque Jesus deixou a igreja. Mas quem é a igreja? Ele não deixou a igreja templo. Ele deixou a igreja constituída. Pessoas, dela. Né? A igreja é o corpo de Cristo, não é o templo. Então, eu vejo, eu digo isso. Hoje eu não faço parte de nenhuma igreja, mas eu faço parte de Cristo. É isso que importa. É uma coisa que eu percebo, né? Isso é interessante que vocês estão falando, porque, por exemplo, eu hoje, 90% dos meus amigos, ou mais, fizeram parte da Igreja do Deus Forte. Eu tenho amigos desde que eu estudei no EMEI, fui para a primeira aqui,
e continuei a amizade até hoje. Eu estudava com a pessoa na escola, mas eu peguei amizade na igreja de vocês. E até hoje, eu tenho uma amizade assim. Inclusive, algumas pessoas falam pra mim, nossa, você tem muito amigo de infância, né? Esse aqui, estudei com ele, não sei o quê. E foi uma coisa que vocês, né, que planejaram assim. Hoje eu percebo, no modo geral, existe uma rotatividade nas igrejas muito grande. Por exemplo, você vai para uma igreja hoje, daqui 6 meses, outras pessoas, 10% ficaram, 90% saíram. Aí mais 6 meses, 80% saíram, 20% ficaram e vai indo. Isso muita em qualquer igreja, muita rotatividade. Sim. E aí você vê também algumas coisas assim que... conceitos assim, você não vê um começo, meio e fim, né? Porque você tem que aprender o começo, meio e fim. E eu acho isso interessante. Outra pergunta que eu vou fazer assim para vocês, porque o pastor, vocês, por exemplo, eu lembro eu mesmo, toda vez que eu tinha alguma dúvida de alguma coisa, algum problema, eu queria falar para vocês, pedir um aconselhamento para vocês de alguma coisa, eu e tantas outras pessoas, né? E eu pergunto para vocês, quando vocês precisavam de um conselho, além de vocês orarem, buscarem a Deus, vocês podiam se aconselhar com outras pessoas? Porque às vezes o próprio membro da igreja tem um preconceito de ver o pastor... Não abraça o pastor, entende? Tipo, ele quer o seu... Por exemplo, eu quero o abraço de vocês. Mas vocês não podem fraquejar, não pode ficar... O que vocês sentiam nesses momentos? Que pergunta, que pergunta maravilhosa, não? Sim, pergunta boa. É muito boa. Essa é uma boa pergunta. E uma humildade que eu tenho. Boa pergunta. Porque assim, a gente, sério. é muito difícil, porque se você está passando problema, o pastor não pode ter problema. Isso, as pessoas tipo um super-herói, né? As pessoas pensam que a gente não pode ter nada. Nós somos santos. Sim, nós somos santos, vai. Sim. Mas não é esse não pode ter problema, não pode se sentir. Nossa, hoje eu não estou bem, imagina, como assim você não está bem? Você é pastor. Não tem como. Você não pode chegar na igreja, então, lógico, você está sempre bem. Então, a pessoa, pastor, hoje eu não estou bem, não sei o quê. E gente? Assim. Irmão, hoje eu não estou bem. Como assim? Né? Você é meu pastor, você é meu herói, super-herói. É bem isso, não, é muito difícil. Essa é uma outra... Você tinha perguntado lá atrás qual é a dificuldade. Essa é uma das maiores. É uma das dificuldades. Você não tem, você é sozinho. Você não tem para onde correr. Entendi. Porque você não tem com quem chorar as pitangas, digamos assim. A gente tinha assim uma pessoa que a gente sempre procurava conversar algumas coisas. Sempre tinha entre nós alguns pastores e tal. Mas é muito difícil porque cada um tem um pensamento. E muitas vezes os pensamentos não são condizentes com a palavra de Deus. Então tem muita coisa assim que... eu digo assim, experiência nós temos muitas. Sim. Muitas experiências boas, experiências ruins, também temos muitas. Mas tudo a gente sempre pensou de uma maneira assim, Deus é o nosso ponto principal. Tudo que eu quero, eu sempre vou consultar a Deus, né? Sempre vou buscar a Deus. E claro que a gente sempre pedia oração para as pessoas, a gente nunca só orava pelas pessoas, mas a gente pedia oração para as pessoas, a gente tinha pessoas que oravam por nós, que intercediam pelas nossas vidas. Então tem muita coisa assim interessante. Uma coisa que eu quero sempre firmar, que a Fátima estava falando de vaidade, aquela coisa toda. Eu lembrei quando está escrito no Evangelho de João, que o seguinte, que meu nome diminua, João Batista dizia isso, e o nome de Jesus cresça. As pessoas têm que aprender isso, o teu nome não tem que ser visto. Muita gente fala assim, vamos na igreja do fulano de tal. Não é na igreja. Por isso que Deus tocou no meu coração para colocar Igreja do Deus Forte. Onde você vai? Na Igreja do Deus Forte, porque Igreja do Deus Forte é um dos nomes de Jesus, entendeu? Sim. Então, vamos na igreja de Jesus. Você está me entendendo? Estou entendendo. Então, é muito importante a gente ver assim, porque tem umas coisas que, meu Deus, eu hoje vejo isso, eu fico triste. Porque o nome de Jesus não está sendo dito. Não está sendo dito. Me entristece muito, muito de ver. As pessoas não estão correndo aos pés da cruz, ou falar assim, estão correndo aos pés do homem.
Pastor Roberto e pastora Fátima, vocês sempre foram, assim, tudo baseado bastante na palavra, na Bíblia que vocês faziam, toda pregação de vocês tinha sempre um estudo, dava para perceber. Aí eu pergunto para vocês, tudo que vocês pregavam, ou pregam até hoje, vocês sempre pregaram aquilo que vocês acreditavam e buscavam viver? Ou vocês pregavam aquilo que as pessoas gostavam de ouvir eu já quase sei a resposta, mas eu quero perguntar para vocês saberem disso. Entende? Pois é. Eu acho que até já foi respondido isso. Sim. Na nossa conversa, se você analisar bem. Sim. Porque isso é o mais importante. Eu acho que a palavra tem que falar primeiro com aquele que tá pregando. Você tem que procurar melhorar. Não, a gente nunca chega numa perfeição. Não que tudo que a gente pregou, a gente vive. Não, mas sempre procurando acertar, sempre procurando melhorar. Esse é o ponto. Senão não tem. Agora, eu pregar para agradar, isso é o que a gente vê hoje. Vou falar para agradar a plateia, para que a minha igreja fique cheia. Não é? Sim. Se eu falar a palavra, se eu falar contra o pecado, as pessoas vão embora, ninguém quer. Eu lembro de algumas pregações assim, né? Que, por exemplo, eu gosto de uma prosperidade, sabe, pastor? Você vai ser rico. Salomão foi rico, Davi foi rico e você também vai ser. Eu gosto disso. Que bom. Você gosta disso? Não, é bom de ouvir, né? É bom de ouvir. É bom de ouvir, não, maravilhoso. Opa. Fantástico. Busquei, aí você sai, só que você vai lá na rua, no dia a dia, você percebe que não é bem assim, né? Tem várias etapas. E às vezes, por exemplo, eu ia vocês faziam muita exortação, né? Que eu lembro, tinha aquela coisa que você sai assim, nossa, eu preciso melhorar muito, né? Minha postura, tinha muito disso, né? E aí, qual a opinião de vocês, assim, por exemplo, uma pessoa que tá na igreja hoje, tá frequentando alguma igreja, né? Porque esse vídeo aqui a gente não sabe onde vai chegar, né? Gente. E qual o conselho que vocês dariam para hoje, né? Eu vejo, por exemplo, a minha irmã, né? Quando ela era pequena, ela frequentava a igreja de vocês. Sim. E ela tem os filhinhos dela hoje, né? E eu vejo a dificuldade que ela tem para falar de Jesus para os pequenininhos dela, né? Porque, no caso assim, ela fala na casa dela, aquilo que ela aprendeu. Mas às vezes levar para algum lugar, você entende? Para que ela conviva com outras pessoas que entendam. Qual o conselho que vocês dariam, assim, para esse tipo de pessoa, assim? Você quer falar, mãe? Mas a pessoa, eu acho assim, em primeiro lugar, a sua casa tem que ser um exemplo. Não adianta eu levar. Até tem uma piadinha, né? Do menino, você conhece a piadinha? Do menino que o pai era pastor. E aí ele chegava lá, mãe, vamos morar na igreja? Mãe, mas por quê, filho? Porque aqui o pai é tão bonzinho. Né? Sim. Então, por quê? Porque as pessoas às vezes vivem uma vida de mentira. Então fica difícil. Você tem que ser real. Então, você vai falar para o seu filho de Jesus e mostrar Jesus na sua vida. Esse é o ponto. Agora, há pessoas que têm mais dificuldade. Então, eu não acho nada. Vá para uma igreja onde a criança vai aprender. A gente não é contra, dá a impressão que a gente é contra isso. Sim, não, claro, eu entendo. Não, de jeito nenhum. Vá para uma igreja onde tem escola bíblica dominical. Principalmente. Onde a criança vai aprender. Sim. O que é difícil hoje em dia, porque a maioria das igrejas não tem escola dominical. Para quê ensinar a palavra? Tiraram, né? Muitas igrejas tiraram a escola dominical. É importante, a criança está ali convivendo com outras crianças, aprendendo a palavra, é importante. Mas eu digo assim, é aquilo que você vai aprender, seus valores dentro da sua casa que precisam ser passados. Façam os seus valores, os valores de Jesus, aquilo que você sabe, e seja um exemplo, que eu acho que isso já é um grande passo. Agora, se você não quiser estar em uma igreja, é importante estar numa igreja. Eu vejo assim, sabe, Nivaldo, assim, ó. Pode falar, pastor. É muito importante você procurar uma igreja onde tem a escola bíblica dominical. Porque eu sempre vi que a escola bíblica dominical é uma base para a igreja, é uma base muito importante. Então sempre aconselho a pessoa, olha, procura uma igreja onde tem uma escola bíblica dominical, que você possa levar seu filho. Até esses dias nós conversamos com um casal, ele disse assim, eu e minha esposa estamos levando a minha filha numa igreja que é aqui em São Bernardo, tá? Sim. E disse assim, que uma igreja onde tem escola bíblica dominical, e ela gosta demais da escolinha.
Legal. A criança tem 4 anos. Tem 4 4 anos. Já tem que Então vai lá veja pra a pracinha, importância convive que com tem. outros. E que nem a Fátima tinha dito de igrejas tradicionais, realmente, hoje as igrejas tradicionais, elas têm mais assim uma base bíblica melhor do que muitas que têm surgido por aí. Muitas têm surgido por aí, que eu digo assim, vou falar, tá? Pode falar. Que não parece igreja. Parece tantas coisas, mas não parece uma igreja. O que se Onde você parece? se- O que se parece, na sua opinião? Olha, tem umas que parecem Eu já tive, quando eu fiz a faculdade, eu tinha que frequentar templo de Umbanda para ver como é que funcionava, como é que era, né? Aham. E me fez recordar algumas coisas que eu vi por aí que parecem um templo de Umbanda. Entendi. Você Tá? acha... Eu não sou contra o bandista, não tem nada disso, gente, Sim, por eu tô favor. entendendo. Sim, claro. Me perguntaram qual é a sua religião. Eu não tenho religião. Eu tenho Jesus. Ele é o Sim. meu Salvador, Ele é meu Senhor, mais nada. Eu não tenho religião, não existe isso, entende? Então, pessoas muitas vezes acham que se eles estiverem numa igreja, vão estar numa religião. Não é isso. Espero que você tenha me compreendido, as pessoas tenham me compreendido. Sim, Porque claro. é uma situação hoje muito difícil no Brasil. Gente, não é só no Brasil. Lá em Portugal a gente também tem visto umas coisas muito estranhas acontecendo. Não vejo Bíblia nisso. Eu não vejo Bíblia. Infelizmente eu não vejo Bíblia. Não vejo Jesus nisso. Entendi. Na verdade, assim, não somos contra a igreja. Não é isso, Mas gente. o que é preciso entender é que a igreja tem que acrescentar na vida da pessoa. Tem que fazer a pessoa crescer e a pessoa, como já foi dito, Fazer e a diferença, pessoa né? ser um ser humano melhor. E às vezes não acontece isso. Então, as igrejas ficam mais um clube social, algumas, e outras ficam uma coisa muito empolgada, muito cheia de reteté, né? E a gente precisa mesmo, o que transforma é a palavra. É a palavra que tem que entrar no coração e transformar a vida da pessoa. Sim. Pastores, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que daqui a pouco tem um desafio aqui que eu vou propor para vocês, Opa. né? Mas a última pergunta assim que eu vou fazer antes do desafio que eu vou propor para vocês é o seguinte: vocês tiveram 35 anos de igreja e tem vários membros por aí Sim. que vocês conversam, eu sou um deles, né? E a pergunta que não quer calar, né? Acredito que muita gente tá vendo essa entrevista, talvez pode estar pensando, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Existem muitas pessoas que pedem para vocês, volta à igreja novamente, faz ela de novo, pastor e tal, muitas como que é? pessoas, muitas pessoas, enquanto vocês precisam voltar, vocês precisam abrir novamente a igreja, isso, aquele, mas a gente não tem isso no coração, a gente não vê essa direção de Deus de abrirmos uma nova igreja. Não sei o que pode acontecer daqui a um tempo, eu não sei, mas né, não temos isso no coração, né, Fátima? Não. Não tem. Não temos. Mas Não, a e- pergunta, o questionamento que eu faço, ela fechou? A igreja fechou o Você templo. entende? O o templo lugar. Fechou a mas- organização. A organização, É. mas ela não fechou, né? Não, Somos não. aí. Não, Somos tamo uma aí. igreja. Nós somos uma igreja. Eu acho isso interessante, porque, como eu falei, né, recentemente aqui na conversa, os meus amigos continuam sendo pessoal da igreja, Justamente. mesmo uma organização. Por isso que não Pessoas fechou. que Sim. muito tempo nós não vemos, às vezes passa muito. Nossa, pastor, o senhor é a minha referência. Nossa, eu falo assim, como? Mas o pastor Roberto não falaria isso. Não, mas o pastor Roberto não faria isso. Então, é interessante você ver que... A responsabilidade permaneceu, né? Mas O aprendizado isso, fala permaneceu. assim, Né? e as pessoas estão por aí, mas elas sempre falam assim, nossa, mas igreja igual a do Deus Forte não existe. E não estavam lá. E quando nós encerramos Aham. a igreja, essas pessoas não faziam Não estavam parte. mais lá. Sim. É muito interessante. Então essas pessoas que estão por aí, muitos em outras denominações, outros sem estar na igreja, mas todos com a mesma cabeça, todos nos respeitando, isso que eu acho muito importante. Porque a gente vê que nós, de certa forma, deixamos um legado, não é? Sim. E importante é isso, você ter encerrado sem deixar nada de errado. Sim. Procurando acertar sempre. Agora, é muito sério, porque às vezes a pessoa pensa que
que a gente, quando a gente comenta de estar na igreja ou não estar na igreja, que a gente absolutamente não somos contra a igreja. Nós Não, entendemos a que a gente não é igreja, contra a nós somos a igreja e temos que estar sempre no amor de Cristo. É isso que faz uma igreja. Eu posso acrescentar Sim. uma coisa? Claro. Algumas pessoas, você não pastoreia mais? Pastoreio. Eu pastoreio a minha casa. Sim. Eu quero contar assim, uma coisa muito interessante que tem acontecido em Portugal. Em Portugal tem muitas Sim. pessoas idosas, muitas. Por exemplo, os filhos abandonam os pais, né? E então o que acontece? Onde eu moro, na região onde eu moro, eu muitas vezes vejo uma senhora, por exemplo, carregando 2 sacolas. Eu chego e pergunto: a senhora quer que eu ajudo? Recentemente eu ajudei uma que ela andava tortinha, sabe? E eu estava junto com a Fátima, nós estávamos caminhando, eu vi assim, me partiu o coração. Eu perguntei para ela: a senhora quer que eu ajudo? Ela olhou assim para mim, né? Ela baixinha e um pouquinho alto. Ela olhou assim: quero. E eu peguei as 2 sacolas dela, bem pesadinhas, e fui levar até a porta do edifício onde ela mora. Ela chegou e falou assim para mim: você é um anjo? Eu falei: não, pode apertar aqui, eu sou carne. Né? Disse para você: Talvez sou ela carne. viu umas asas de você também, não? Não vai saber, né? Já viram algumas asas aí, não sei. Eu disse: não, eu não sou. Poxa, nunca ninguém fez isso. E ela estava com lágrimas nos olhos. E ela disse assim: muito obrigado. E eu pude falar assim para: Deus te abençoe. Entendeu? Princípios básicos, né? Sim, Uma sim. coisa simples, Simples. que às Que às vezes... vezes falta. Que Às falta, vezes que está falta, faltando. né? Um senhor mesmo não conseguia andar e a esposa tentando fazer ele subir uma rampa ali. Eu fui: posso te ajudar? Posso. Então, ajudando aquele senhor, ele pergunta assim para a esposa: quem é ele? É uma boa pessoa, sempre conversa comigo. Olha só, Você entende? entendo. Então você está Então, pregando com a vida. está pregando Sim. com a vida, com as atitudes. Sim. Isso é a melhor pregação que tem, é você pregar com atitudes. Eu aprendi isso. Sim. Muito bom, pastor. Poderia falar muito mais, mas Sim, fica eu tenho por aí. muito mais perguntas para Não tem fazer. tempo. Eu estou um pouco chateado. Eu queria que durasse umas 4 horas aqui Nossa, esse a gente podcast estaria aqui. aí por aí. Só que sei que vocês já passaram muitos desafios na vida de vocês e hoje eu vou propor mais um desafio para vocês, Opa, tá? vamos lá. E o desafio se chama Desafio do Arcade. Vocês sabem o que é arcade? Não. Não. Nossa, olha, é quase pecado o que vocês estão falando por causa dos filhos de vocês. Todos sabem que é arcade. Tá. Os sobrinhos de vocês sabem que é Sim, arcade. sim. E, ó, eles vão Eu chorar se sei. eles verem essa questionamento. O desafio do arcade eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos agora para o desafio do arcade com o pastor Roberto e pastora Fátima. Bom, pessoal, agora vamos para o desafio do arcade. A minha ampulheta aqui, ó, eu vou virar ela aqui. Pastor Roberto e pastora Fátima vão jogar comigo, mas a gente vai continuar falando aqui, tá? Pastor, se você quiser começar a correr, você pode começar. Isso, começou, tá? E você só narrar aqui. A pastora tá na frente aqui, eu tô vendo, hein? O pastor tá meio lento, né? O que aconteceu, pastor? A gente tem que tomar cuidado, né? Então, deixa eu perguntar. Pastor, aperta o B aqui, eu acho, aqui, ó. Aqui. E dá uma viradinha aí. Isso. Ótimo, ó. A pastora tá andando aqui, olha. E aí? Lá em Portugal, né, como vocês estão, vocês sentem muita diferença do povo de Portugal para o Brasil, a nível calor humano, assim? Como que é? Ah, sim. Sim, muito. Muito. Muita diferença. Eles são mais frios, né? São mais na O deles. brasileiro é mais alegre, mais extrovertido, né? Sim. Vocês sentem falta quando vocês estão lá em Portugal, quando vocês vêm para o Brasil aqui, desse calor humano ou não? Às vezes é até bom ficar mais cada um no seu canto. Não, é muito bom vir aqui e sentir esse calor humano. O calor humano é muito importante. É. A gente sente, não sei onde eu tô agora. Eu nem sei. Não, fica tranquilo, fica Tudo bem, tranquilo. a gente vai indo. A gente vai continuar conversando aqui. Vamos indo. Aham. Vocês me tiraram o meu controle, vamos conversar comigo, senão Não, eu vou tá ficar bom, triste não, aqui, tá né? certo. Ó, o povo português, o português mesmo, ele é muito direto. Aham, Entendeu? sim. Ele não tem esse negócio de chegar, ficar enrolando que nem a gente, sabe? Sim. É assim, sim, não,
Né? E como é que fala? Eles são diretos. Eles são diretos no diretos. assunto. E assim, não adianta você falar... Sabe assim, eles não são assim de ficar milonga, não tem milonga. É bem objetivo. É bem isso objetivo, aí, é assim isso, que bem é. objetivo. É isso e pronto. Não é pra agradar, não fala assim Não com tem esse jeitinho negócio de... pra agradar, não tem nada de... Esse brasileiro gosta de dar um jeitinho, alguma coisa assim. Não tem isso, nada disso aí, não. Aham. É uma pergunta assim que eu faço pra vocês. Vocês estão lá em Portugal, né? Tem filhos de vocês pra lá, netos de vocês lá em Portugal, tem filhos pro Brasil e netos aqui no Brasil. Sim. E como que é, assim, ficar longe um pouco da família, um pouco pra lá, um pouco pra cá, vocês... o sentimento de vocês, assim, como que fica, assim, Muito dividido. É. Muito difícil. A gente sente muita falta dos netos aqui, dos filhos, né, que estão aqui. Então a gente sente muita falta deles, mas a gente vai controlando, né? Vai controlando, Vai controlando. A gente procura se controlar bastante, procura conversar com eles, ver como é que estão e tal. Então tem esse detalhe, mas tá tudo bem lá. Tá tudo bem, vai Tá. seguindo, né? Vamos caminhando. Até onde Deus quiser que a gente caminhe, que fique lá, vamos lá, vamos estar lá, por ali. Entendi. Bom, pastor Roberto, pastora Fátima, obrigado, tá? Que por isso, vocês disponha. terem Nós que vindo agradecemos. aqui. Nós é que agradecemos É. por essa oportunidade aí. Eu tô muito feliz mesmo de vocês terem vindo aqui, aceitado o convite, né, de participar do podcast. E espero que vocês venham aqui mais vezes aqui, tá? Se vocês Quando quiserem. viermos ao Brasil, Vierem espero pro Brasil. que isso aqui já tenha crescido, esteja assim. Se Deus quiser, com a presença de vocês, vai crescer muito aqui, né? Já Não, tá crescendo. vai crescer sim, É isso vai aí. crescer bastante. Você tenha com muito certeza, né? mais gente te seguindo, muito mais. Holofortes, né? Nossa, com Sim. Vai ter, com certeza vai ter, viu? Tá. Então, obrigado, tá, pastor? Vou pedir pra vocês, como vocês são pastores, né? Não podia deixar de pedir isso pra vocês. Pedir pra vocês olharem pra essa câmera aqui, ó, tá? E vocês deixarem um recado aí pra quem tá vendo essa entrevista. Fala o que vocês quiserem falar, fica à vontade, tá? O que vocês sentirem no coração, manda um recado pra alguém. A gente quer, em primeiro lugar, agradecer muito ao Nivaldo e ao projeto dele, tenho certeza que vai crescer muito, isso eu tenho muita certeza, isso dentro do meu coração. E eu quero agradecer muito a todos vocês, aqueles que a gente conhece, e ajudem o Nivaldo, participe, isso é muito importante a gente participar desses assuntos, e tem tanto assunto que a gente pode participar, eu tenho certeza que o Nivaldo vai trazer muito assunto bom. O meu recado é assim, ó, Deus abençoe todos vocês. Pastora, você. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui e que realmente que Deus possa abençoar a todos e aqueles todos que estão nos ouvindo possam entender que religião, Jesus não é religião, Jesus é o Senhor. Então, não adianta estar numa igreja, é preciso estar em Jesus. Amém. Certo? A igreja só é um lugar, uma organização. Entendam isso. Não que não devam estar, mas tenham consciência do que é estar. Ok? Era isso. Deus abençoe a todos. Muito obrigada a todos que assistirem, não é? Essa entrevista. Sim. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Bom, então, pessoal, para você que está vendo essa entrevista, compartilha, dá like, dá joinha, tá? Manda para todo mundo que você quiser ver essa entrevista, que foi muito legal a história do pastor Roberto, da pastora Fátima Zanzuric, tá? E falando aqui, todo o final aqui de podcast sempre tem uma frase icônica, tá? E hoje eu vou escolher, como eu tenho pastores aqui, a frase icônica, tá? Sempre tem a lupinha no final aqui, né? Compartilha, tá, gente, novamente. E a frase icônica é basicamente assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Quem disse essa palavra, o personagem é Jesus. Um grande beijo, fica com Deus. Podcast Nova Alternativa. Beijo, valeu.